Vamos embora, artigo 11. Olha só a burocracia do processo de segurança contra incêndios e emergências. Artigo 11. O processo de segurança contra incêndio e emergência consiste no conjunto de procedimentos e atos definidos neste regulamento que tem por finalidade o licenciamento de edificações ou áreas de risco. Então, qual é a finalidade do projeto de segurança contra incêndio? O licenciamento de edificações ou áreas de risco. Novamente, o processo de segurança contra incêndio e emergência consiste no conjunto de procedimentos e atos definidos nesse regulamento que tem por finalidade o licenciamento de edificações ou área de risco. Artigo 12. A certificação do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão será emitida para as edificações de área de riscos que estiverem com suas medidas de segurança contra incêndios e emergências executadas de acordo com o processo aprovado e com a legislação pertinente. Parágrafo único do artigo 12. A certificação do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão terá prazo de validade predeterminado em norma técnica. Novamente, a certificação do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão terá prazo de validade predeterminado em norma técnica. Prazo de validade predeterminado em norma técnica. Novamente, a certificação terá prazo de validade predeterminado em norma técnica. Artigo 13. A certificação do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão para edificações de baixo e médio potencial de risco à vida, patrimônio e meio ambiente será regulada conforme norma técnica específica, priorizando a simplificação dos procedimentos. Novamente, a certificação do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão para edificações de baixo e médio potencial de risco à vida, patrimônio e meio ambiente, vida, patrimônio e meio ambiente, vida, patrimônio e meio ambiente, será regulada conforme norma técnica específica, priorizando a simplificação dos procedimentos. Parágrafo único do artigo 13. Se, após a emissão da certificação do Corpo de Bombeiros Militar, forem constatadas irregularidades, os órgãos de serviço de segurança contra incêndios e emergências iniciarão de ofício por processo administrativo para a sua cassação. Isso aqui é importante. Se após a emissão da certificação do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão forem constatadas irregularidades, os órgãos de serviço de segurança contra incêndio e emergências iniciarão de ofício o processo administrativo para sua cassação. Então, quem vai iniciar de ofício o processo administrativo para sua cassação? Os órgãos de serviço de segurança contra incêndio. Novamente, os órgãos de serviço de segurança contra incêndio e emergências iniciarão de ofício o processo administrativo para sua cassação, tá? Quando após a emissão da certificação do Corpo de Bombeiros. Então, se após a emissão dessa certificação do Corpo de Bombeiros Militar forem constatadas irregularidades, os órgãos de serviço de segurança contra incêndio e emergências, eles iniciarão de ofício o processo administrativo para a sua cassação. Artigo 14. O termo de autorização para adequação será emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, excepcionalmente para edificações ou área de risco que necessitam de prazo para ajustamento das medidas de segurança contra incêndios e emergências, mediante avaliação de risco das medidas compensatórias e do cronograma físico de obras da respectiva adequação por parte de uma comissão técnica. Repete essa bagaça aí que tá grande pra porra. O termo de autorização técnica, o termo de autorização para adequação será emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, excepcionalmente, para edificações ou áreas de risco que necessitam de prazo para ajustamento de medidas de segurança contra incêndio e emergência, mediante avaliação de risco das medidas compensatórias e do cronograma físico de obras da respectiva adequação para a comissão técnica. O termo de autorização para adequação será emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, excepcionalmente para edificações ou áreas de risco que necessitam de prazo para ajustamento das medidas de segurança contra incêndios e emergência, mediante avaliação do risco
das medidas compensatórias e do cronograma físico de obras da respectiva adequação por parte de uma comissão técnica. Artigo 15. Os casos que necessitem de soluções técnicas diversas daquelas previstas neste regulamento serão objeto de análise por uma comissão técnica. Eita, que as pregas tão frouxas. De novo, os casos que necessitam de soluções técnicas diversas daquelas previstas neste regulamento serão objeto de análise por uma comissão técnica. Artigo 16, capítulo 8, vai falar da altura e área das edificações. Vamos lá, artigo 16. Para fins de aplicação deste regulamento, na mensuração da altura da edificação, não serão considerados. Vamos lá. Referente à altura aqui da edificação, não serão considerados, inciso 1, subsolos destinados a estacionamento de veículos, vestiários, instalações sanitárias e áreas técnicas sem aproveitamento para quaisquer atividade ou permanência. Isso não será na mensuração de altura. Isso não será considerado na mensuração da altura. De novo, inciso 1, subsolos destinados a estacionamento de veículos, vestiários, instalações sanitárias e áreas técnicas sem aproveitamento para quaisquer atividade ou permanência de pessoas. Inciso 2. Pavimentos superiores destinados exclusivamente a áticos, casas de máquinas, barreletes, reservatórios de água e assemelhados. Inciso 3. Mezaninos, cuja área não ultrapasse 1/3 da área do pavimento onde se situa, limitando-se a área do mezanino a 250 metros quadrados. Inciso 4. O pavimento superior da unidade duplex ou triplex do último piso da edificação de uso residencial multifamiliar. De novo, pavimento superior da unidade duplex ou triplex do último piso de edificação de uso residencial multifamiliar. Pavimento superior da unidade duplex ou triplex do último piso da edificação de uso residencial multifamiliar. Beleza. Esses 4 incisos aí, eles não serão considerados na mensuração da altura. Artigo 17. Para a implementação das medidas de segurança contra incêndio, a altura a ser considerada é definida na linha A do inciso 1 do artigo 3, combinada, beleza, são encheção de linguiça. Parágrafo único do artigo 17. Para o dimensionamento das saídas de emergência, as alturas serão consideradas de forma independente, conforme a linha, beleza, também encheção de linguiça. Artigo 18, vamos lá, são 6 incisos. Para fins de aplicação deste regulamento, no cálculo da área a ser protegida com as medidas de segurança contra incêndios e emergências, não serão computados. Agora, cálculo de área. Vamos lá. Inciso 1. Teleiros com laterais abertas destinados à proteção de utensílios, caixa d'água, tanques e outras instalações, desde que não tenham área superior a 10 metros quadrados. Inciso 2. Platibandas e beiras de telhado com até 3 metros de projeção. Inciso 3. Passagens cobertas com largura máxima de 3 metros, com laterais abertas, destinadas apenas à circulação de pessoas ou mercadorias. Inciso 4. Cobertura de bombas de combustíveis e de praças de pedágio, desde que não seja utilizada para outros fins e seja aberta lateralmente em pelo menos 50% do perímetro. Inciso 5. Reservatório de água. Inciso 6. Piscinas, banheiros, vestiários e assemelhados no tocante a sistemas hidráulicos, alarme de incêndio e compartimentação. Então, de novo, não serão considerados aqui para o cálculo da área. São 6 incisos. Inciso 1. Telheiros com laterais abertas destinados à proteção de utensílios, caixa d'água,
tanques e outras instalações, desde que não tenham área superior a 10 metros quadrados, platibandas e beiras de telhado com até 3 metros de projeção. Inciso 3. Passagens cobertas com largura máxima de 3 metros, com laterais abertas, destinadas apenas à circulação de pessoas ou mercadorias. Inciso 4. Cobertura de bombas de combustíveis e de praças de pedágio, desde que não seja utilizada para outros fins e seja aberta lateralmente em pelo menos 50% do perímetro. Inciso 5. Reservatórios de água. Inciso 6. Piscinas, banheiros, vestiários e assemelhados. No tocante a sistemas hidráulicos, alarme de incêndio e compartimentação. Piscinas, banheiros, vestiários de... Porra, tá analfabeto, caralho. Piscinas, banheiros, vestiários e assemelhados no tocante a sistemas hidráulicos, alarme de incêndio e compartimentação. Tá. Artigo 19, capítulo 9, vai falar agora das medidas de segurança contra incêndio e emergência. O artigo 19, ele... vamos lá, ele é importante. Para efeito de determinação das medidas de segurança contra incêndio e emergência em edificações e áreas de risco, deverão ser levados em consideração os seguintes parâmetros. Quais são os parâmetros? São 6. Ocupação ou uso. 2. Altura. 3. Carga de incêndio. 4. Área construída. 5. Capacidade de lotação. 6. Riscos específicos. De novo, ocupação ou uso, altura, carga de incêndio, área construída, capacitação de lotação, riscos específicos. Ocupação ou uso, altura, carga de incêndio, área construída, capacidade de lotação, riscos específicos. Para finalizar, ocupação ou uso, altura, carga de incêndio, área construída, capacidade de lotação e riscos específicos. Artigo 20. Constitui medida de segurança contra incêndio e emergências das edificações e áreas de risco. Agora a gente vai falar das medidas de segurança. Vamos lá. Constitui medidas de segurança contra incêndio e emergência das edificações e área de risco. Inciso 1. Acesso de viaturas para as edificações e áreas de risco. Inciso 2. Isolamento de risco. Inciso 3. Segurança estrutural contra incêndio, resistência ao fogo dos elementos de construção. Inciso 4. Compartimentação. 5. Controle de materiais e acabamentos de revestimento. 6. Saídas de emergência. 7. Elevador de emergência. 8. Controle de fumaça. 9. Gerenciamento de riscos de incêndio, incluído o plano de emergência. 10. Brigada de incêndio. 11. Iluminação de emergência. 12. Detecção automática de incêndio. 13. Alarme de incêndio. 14. Sinalização de emergência. 15. Extintores. 16. Hidrantes e mangotinhos. 17. Chuveiros automáticos. 18. Sistemas de resfriamento. 19. Sistema de espuma. 20. Sistema fixo de gases limpos e dióxido de carbono. 21. Sistema de proteção contra descargas atmosféricas, SPDA. 22. Controle de fontes de ignição, sistema que envolve sistema elétrico, solda, chamadas, aquecedores, etc. Então vamos aqui de novo no artigo 20, só para a gente frisar aqui. Constitui medidas de segurança contra incêndio e emergências das edificações e áreas de risco. Vamos lá. Acesso de viaturas para as edificações e áreas de risco, isolamento de risco, segurança estrutural contra incêndio, que envolve, no caso, resistência ao fogo, dos elementos da construção, essa segurança estrutural contra incêndio aí. 4. Compartimentação, controle de materiais de acabamento de revestimento, saída de emergência, elevador de emergência, controle de fumaça, gerenciamento de riscos de incêndio, incluindo o plano de emergência, brigada de incêndio, iluminação de emergência, detecção automática de incêndio, alarme de incêndio, sinalização de emergência, extintores, hidrantes e mangotios, chuveiros automáticos, sistema de resfriamento, sistema de espuma. 20. Sistema fixo de gases limpos e dióxido de carbono. 21. Sistema de proteção
contra descargas atmosféricas. 22. Controle de fontes de ignição, que é sistemas de elétricos, né, soldas, chamas, aquecedores, etc. Aí vem parágrafo 1º. As medidas de segurança a serem adotadas para cada tipo de ocupação serão definidas nas tabelas específicas da norma técnica de procedimentos administrativos e medidas de segurança. Parágrafo 2º. Para a execução e implantação das medidas de segurança contra incêndio e emergência, deverão ser atendidas as respectivas normas técnicas. Parágrafo 3º. Poderão ser adotadas outras medidas de segurança contra incêndio e emergência não classificadas no presente artigo, desde que devidamente reconhecida pelo Corpo de Bombeiros Militar, através da avaliação de comissão técnica. Parágrafo 4º. O Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão poderá solicitar testes ou exigir documentos relativos aos materiais, serviços e equipamentos voltados para a segurança contra incêndio e emergência das edificações e áreas de risco, observado o princípio da proporcionalidade. Parágrafo 5º. A exigência do sistema de proteção contra descargas atmosféricas será conforme a norma técnica de procedimentos administrativos e medidas de segurança. E parágrafo 6. As edificações e áreas de risco deverão ter suas instalações elétricas executadas de acordo com as prescrições das normas brasileiras oficiais e das normas das concessionárias dos serviços locais de energia elétrica.